Meu amigo e meu irmão, desejo e oro que nesses momentos dessa videoaula você esteja sendo abençoado por Deus, Deus lhe dando entendimento, iluminando a sua mente, aquecendo o seu coração e você se dispondo a aprender, ser modificado, ser edificado e pôr em prática e obedecer. Hoje veremos a letra 22.1.g. A nossa salvação é garantida porque ela é obra do Filho, de Deus Filho. E isso faz com que ela seja segura, incapaz de ser perdida. Então, letra G, nossa salvação é obra do Filho, e isso a faz segura e incapaz de ser perdida. Por vários motivos. Vou subdividir essa letra G em outras. Letra A, ela é segura por causa das promessas feitas pelo Filho. João 5,24, Cristo diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, em junho de 1974, depois de ser evangelizado por 26 semanas por um crente, finalmente Deus tocou meu coração, eu criei e eu o recebi como meu Salvador. Então essa promessa que Ele me deu, foi este o verso da minha salvação. O verso final: durante 26 sábados, aquela pedra foi sendo martelada, esmiuçada a partir de dentro. Por fora não mostrava rachadura, mas estava rachando de dentro para fora. E ali naquela casa, eu nunca levantei a mão em uma igreja, porque eu aceitei Cristo ali naquela sala de copa, vizinha à cozinha daquele meu amigo a quem eu devo tanto, Charles Smith. Então a promessa é essa: quem ouve a minha palavra, uma vez na vida, de uma vez para sempre, e crê naquele que me enviou, crê de uma vez para sempre, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Também em João 6,37, ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E em João 10, 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas. Esse é um versículo que eu devia ter lido logo no início, que eu quero que memorizemos, que é um versículo, são dois versículos pequenos e que dizem tudo sobre a segurança da salvação. O 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, letra B, dentro da letra G, letra B. A salvação é garantida pelo Filho, porque é obra do Filho, por causa da sua presente, continuada, incessante oração. Em João 10, aliás, em João 17, versos 9 a 13, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Saltando para o verso 11, Pai Santo, guarda em meu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Verso 12, tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu. Verso 15, os livre do mal. Verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, a palavra deles, hão de crer em mim. Cristo orou por você e por mim. Ele não orou somente pelos apóstolos, não somente pelos discípulos,
mas por todos que durante os séculos dos séculos sem fim haveriam de crer nele ao ler e ouvir a palavra de Deus. Letra C. A salvação é garantida pela obra de Cristo, o Deus Filho, por causa da sua morte. Então, nós vimos já vários motivos. O motivo C, a morte de Cristo garante a nossa salvação. Há uma lei, a lei do não haver dupla punição. Nem o pai castiga o filho 2 vezes pelo mesmo erro, nem um juiz, nem lei nenhuma no mundo, nem entre os mais atrasados indígenas, em local nenhum da história da humanidade, nenhum homem é condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E isso é uma lei também que vem proveniente da lógica, da razão, da justiça. E Deus, que é a perfeição da justiça, ele também fez para si mesmo e segue essa lei de não punir 2 vezes pela mesma coisa. A punição pode ser eterna, mas se não for eterna, não é 2 vezes feita a mesma punição. Essa lei, então, afirma que um homem não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Ele foi julgado por um crime, pagou a multa ou foi para a prisão, depois foi solto, depois vem, julga de novo e condena de novo. Isso não há na história da humanidade, nem há com Deus, né? Então, na sua morte, Cristo foi punido pelo meu pecado. O meu pecado já foi julgado e lançado à conta de Cristo, e Cristo morreu por ele. Quando eu o recebi como meu Salvador pessoal, meu Senhor, dono e consolador pessoal, o Deus que o recebi como Deus eterno, Senhor, dono e consolador, eu concordei com as condições de permitir que ele pagasse todo o meu pecado. Tanto pagasse a minha natureza pecaminosa, que é o pecado meu, como os meus milhões de pecados individuais. Então, meus pecados passados, presentes e futuros, naquele dia que Jesus Cristo, o seu sangue cobriu todos os meus pecados, ele morreu por todos os meus pecados, eu fui salvo por todos os meus pecados, até o último que eu faça, na última batida do meu coração e o último respirar das minhas narinas. Mas se eventualmente eu tivesse que pagar pelo meu próprio pecado, Deus me chamasse e dissesse: olha, em 74 você já foi julgado em Cristo, seu pecado foi pago por ele, mas agora eu vou lhe julgar de novo e vou lhe lançar ao inferno. Então o justo juiz do universo se tornaria culpado de quebrar a lei que ele mesmo tem para ele mesmo, de não punir 2 vezes, não haver dupla punição. Reexplicando, isso é, na cruz, Deus cabalmente, totalmente, completamente, puniu todos os meus pecados, passado, presente e futuro. Como depois ele me puniria por qualquer dos pecados meus que já foi pago por Cristo, vertendo o seu sangue e morrendo para meu benefício em meu lugar. Há versículos que afirmam isso? Sim. Isaías 53, 5. Mas ele, isso é, Cristo, Deus Filho, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou curados, ou salvos. Isaías 53, 11. As iniquidades deles levará sobre si. Cristo levou
as iniquidades deles, os crentes. Né? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão significa perdão, perdão completo e definitivo. O sangue de Cristo foi derramado para perdão completo e definitivo do pecado de todo crente. Se você creu, está perdoado completo e definitivamente. E ainda João 19:30, quando Cristo estava na cruz e lhe deram o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra consumado significa está completada, está completa, está terminada a minha obra de salvação de toda a humanidade que crê. Viu? É a mesma palavra que era usada quando se tinha uma conta de débito e se pagava e se escrevia que foi pago completamente e definitivamente aquela conta. Então, ele está também dizendo, a conta de Hélio dos pecados passados, presentes e futuros está liquidada, eu paguei toda ela, nenhuma dívida haverá jamais. Letra D. A nossa salvação é assegurada pelo Filho, é obra de Deus Filho, por causa da sua ressurreição. Você pergunta, onde é que a Bíblia diz isso? Vamos ver, Romanos 6, versos 3 a 10, verso 5. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, está dando uma ilustração da submersão. O crente, depois de salvo, ele tem prazer em ele pedir para ser submerso nas águas. E na submersão, você desce as águas e fica submerso pelas águas. Mas você não fica ali. Depois você ergue-se das águas, e isso ilustra que Cristo morreu, foi sepultado, ficou embaixo da terra, 3 noites completas, 3 dias completos. E depois ressuscitou. Então, o batismo é um tipo, é um símbolo da obra de Cristo, morrendo e ressuscitando para a nossa salvação. Então, verso 5 diz, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Verso 7, aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8, se já morremos com Cristo, também com ele viveremos. Às vezes eu leio só algumas palavras do versículo. Colossenses 3, de 12 a 15, diz, sepultados com ele no batismo na submersão, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus. Verso 14, havendo riscado a cédula. A cédula era onde você ia comprando na padaria pão para pagar no fim do mês, quando recebesse o salário, ia colocando numa caderneta, e no fim do mês você ia lá e somava, a gente pagava e rasgava aquela cédula, colocava lá no prego, dizendo foi pago. Entendeu? Então, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, que coisa maravilhosa! A minha lista, que talvez tivesse quilômetros de extensão, de todos os meus pecados, tanto os passados diante da minha conversão, como os de agora, que eu não sou. Enquanto eu estou nessa terra, há 2 Hélios, o homem novo e o homem velho. O homem velho é tão ruim, tão capaz de todo pecado quanto antes.
Eu tenho que procurar alimentar o novo para que o velho não vença. Mas se eu não fizer isso e pecar por fraqueza, aquela conta dos pecados passados, presentes e futuros, toda ela já está com carimbo pago completamente. O sangue de Cristo pagou todos os pecados passados, presentes e futuros e cravou aquela conta na cruz. Letra E. Nós somos salvos e garantidos pelo Filho por causa do seu ministério presente. Ele não só fez a sua obra passada, mas ele faz sua obra continuamente. Primeiro, seu trabalho como advogado no céu nos assegura a nossa segurança. Nosso advogado não é um qualquer, alguns honestos, outros corruptos que andam por aí, alguns chegam à televisão, à Suprema Corte de um canto, de um estado ou do país, mas são falhos, erram, têm amizades, protegem, alguns corruptos, outros não, mas Deus não. Deus é a justiça perfeita, é a perfeição da justiça. E ele, como advogado, é o advogado perfeito que nunca, jamais perdeu uma causa. Ele só defende aqueles que nele creram, aqueles por quem ele morreu. Então ele não perde uma causa sequer. Então isso nos assegura a salvação. Romanos 8:34 em parte diz: está à direita de Deus e também intercede por nós diariamente a cada pecado meu. Cristo intercede por mim. Ele não me tira o livre-arbítrio de reagir mal, a pessoa me empurra, eu levanto, dou um murro nele, ou coisa assim, você sabe o que eu estou dizendo. Então ele não impede que eu peque, mas ele intercede para que eu não caia em tentação, e se eu cair, ele intercede, ele é nosso advogado, intercede junto ao Pai. E lembra ao Pai: Pai, eu paguei também por esse pecado de Hélio. Todos os pecados, ainda os milhares que ele fizer na vida, por fraqueza, são pagos por mim. Outro versículo, em Hebreus 9:24, diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Cristo entrou no céu, não foi num santuário de pedra e tijolo. Para agora comparecer por nós, em nosso benefício, perante a face de Deus. Cristo está face a face com seu Pai, Deus Pai. E intercede, comparece, intercede, nos defende, age em nosso favor. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. 1 João 2:1 diz: filhinho, essa coisa vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então esse é um motivo que não podemos perder a salvação, porque o nosso advogado é o Filho de Deus Pai, né? É o Filho do juiz, é também um juiz. Cristo é não só nosso Salvador, mas como juiz, mas ele já pagou nossos pecados. Também, seu trabalho como intercessor no céu nos assegura a eterna salvação. Já lemos alguns versículos, como João 17:1-26, nós lemos na subletra B acima, já lemos Romanos 8:34 acima. Vamos ver uma parte de Hebreus 7:23-25. No 24, parcialmente diz: porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. John Walvoord escreve em parte: como intercessor, ele tem em vista a fraqueza, a ignorância e a imaturidade do crente, coisas nas quais não há culpa dolosa. Então, nesse ministério, ele ora pelos seus que estão no mundo, como por cada ponto de necessidade deles, e ele nos dá mais esses versos, né? Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lucas 22, 31 a 32, parcialmente, Cristo diz a Simão: para que a tua fé, eu roguei a ti, para que a tua fé não desfaleça. João 24, 19 diz: eu vivo e vós vivereis. Romanos 5, 10 diz: muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E Hebreus 7, 25. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nós temos salvação garantida pelo ministério do Filho. Nós estamos vendo várias razões. Essa lição de hoje foi essa. A declaração resumo de tudo está em Romanos 5,10. Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A gloriosa verdade que Paulo está clamando aqui é: Jesus Cristo morreu para me salvar. E agora ele vive para me preservar salvo. Isto é o que ele disse em Hebreus 5,9. Paulo, na realidade, o Espírito Santo, ensinou que Cristo é o autor da salvação eterna. Hebreus 5,9. E, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação, eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deus nos abençoe, Deus nos faça resplandecer dentro de nós a verdade de que o Filho garante e preserva a nossa salvação.